Alô senhoras, alô senhores, bem-vindos novamente aqui a Cidade Zero para mais um episódio em Cities Skylines 2. Durante os últimos capítulos, estamos nessa saga aí de expansão ao continente, fizemos aí algumas ilhas com muitas moradias, até chegar no último episódio onde construímos esse pedágio. E agora sim podemos dizer que chegamos ao continente, né? Ficou bem legal essa transição da cidade grande, com os grandes prédios, arranha-céus, para essa parte mais do interior, né? Onde vai focar mais em casas de baixa densidade. Aliás, podemos colocar alguns prédios menores. Podemos dizer que tem uma área bem grande para construir ainda, né? Como a performance do jogo está ok ainda, eu espero que eu consiga construir toda essa parte verde aqui. Aliás, essa cidade aqui vai até onde meu PC aguentar. Essa é a verdade. E durante o último episódio chegamos aqui ao pedágio. Foi uma construção bem legal de fazer. É pra ver que já tá funcionando legal. Muitos táxis aqui passando por aqui. Eu acredito que futuramente o trânsito nessa região vai ser bem forte, já que aqui é uma ilha que liga direto à cidade. E como eu pretendo construir toda essa região com moradias, né? Vai ter empregos, comércio, vai ter tudo igual na cidade grande. Só vai ser focado em baixa densidade, mas mesmo assim acho que vai gerar muito movimento. E esperamos que isso aqui funcione da maneira adequada, né? Porque, por exemplo, aqui dá pra ver que os veículos estão pausando aqui, eles dão aquela pequena pausa que talvez vai ser necessário tirar, porque se tem muita demanda aqui de veículos para passar, não vai funcionar legal. Inclusive, acho que até um veículo bugou aqui, que ele tá travado, o caminhão de lixo está coletando, mas não tem nada para acontecer aqui. Será que bugou? Vamos excluir o veículo para ver. Realmente, acho que ele estava bugado. É uma coisa bem rara no Cities Skylines, né, acontecer bugs, mas já estamos acostumados. Então talvez seja melhor tirar essa faixa aqui, porque simplesmente, com certeza, na verdade, isso aqui vai falhar futuramente, quando tiver uma grande demanda. Então dá pra gente fazer de conta que isso aqui é um pedágio automático, já que é uma cidade muito tecnológica, então a conta já cai direto no cartão de crédito. Assim vai fluir melhor, acredito, mas acho que o que ficou legal aqui mesmo foi o detalhismo que eu coloquei nessa região. Ficou tudo muito bonito, né? E eu quero manter essa qualidade aqui a partir daqui também. Fazer um bairro aqui bem legal, intercalando entre prédios e casas. Vamos ter muitas inspirações aqui do mundo real, principalmente aqui do Rio de Janeiro. Já que até agora a inspiração maior aqui da cidade foi em Miami, que é uma cidade gringa, mas o Brasil também tem cidades maravilhosas. Então vamos trabalhar nisso. Mas hoje, como vocês já viram aí na thumbnail, vai ser um episódio diferente. Vamos fugir um pouco desse bairro, porque tem coisas que eu quero arrumar aqui na nossa cidade, que são as pontes. Construímos aqui uma recente, seria aquela ponte levadiça, né? Futuramente vai ser, ainda não tem recurso para isso. Mas depois de construir isso aqui e fazer as coisas mais detalhadas possíveis, eu voltei meus olhos para aquela outra ponte que tem aqui, que é a grande ponte que leva à cidade, que é a principal, né? Pode ver que é um movimento bem grande por aqui. Eu acho que ela também merece um carinho a mais, né? Essa ponte está desde o início da cidade, então naquela época não tinha mods, não tinha nada, não deu para trabalhar muito bem nela. Só que hoje temos recursos melhorados, então dá para fazer uma ponte bem melhor que isso aqui, mesmo com um recurso base do jogo mesmo. Simplesmente com os mods, com o Movit e com os outros mods aí, dá para fazer uma coisa bem melhor. E o legal é que usando o próprio recurso do jogo. Primeiro aqui eu vou mostrar quais as pontes que temos no jogo atualmente. Ponte de arco treliçada. Essa ponte aqui é uma das mais legais que tem. Ela faz essa simulação aqui dos ferros embaixo. O problema dessas pontes aqui é que ela é para apenas 2 faixas, né? Então é uma ponte muito pequena, mas eu gosto muito do jeito que ela é. Na categoria de ruas também temos essa aqui que é a ponte coberta. Essa aqui vai ser bem rara de usar para fazer uma ponte grande, né? Mas é bem legal, ela é bonita, né? Isso aqui é legal de colocar em zona rural, acho que fica melhor. Nas pontes de avenidas, vamos ter aqui a ponte de arco atado, que é a de 4 faixas. Essa aqui, pelo menos para minha visão, ela passa um ar mais de zona industrial. Posso estar errado, mas pelo menos para mim parece isso. Mas também é uma ponte que seria útil de utilizar. Essa aqui é a ponte grande. Eu já usei muito do recurso dela. Podemos dizer que essa aqui é a mais diferencial de todas. Para mim o único defeito dela, além de você não conseguir aumentar o tamanho das faixas, né, é a cor. Não dá para alterar as cores, né. Seria legal se aquele mod de alterar a cor pudesse alterar a cor da ponte também. Aí sim, seria totalmente incrível. Vocês estão até familiarizados com essa ponte, né? Porque eu uso muito esse recurso aqui, ó. Como por exemplo aqui no pedágio, que eu coloquei aqui na entrada para separar. Um fato curioso até, porque eu não vou alterar a cor desse local. Vou deixar a cor original mesmo. É porque disso que eu acabei de falar, né? Esse pilar, você não consegue alterar a cor dele. Então tem que ter o verde para não ficar estranho. E é por isso que eu vou manter a mesma cor do pedágio. Se pudesse alterar a cor desse pilar aqui, daria fazer outras coisas diferentes aí. Seria muito melhor. Mas por enquanto é isso, né? Pelo menos até não lançar recursos de assets personalizados. Vamos usando isso aqui no jogo. Voltando aqui às pontes, entrando aqui nas vias grandes. Aqui tem uma ponte que é bem legal, que eu particularmente gosto bastante, apesar de eu não ter usado aqui na cidade ainda, que é a ponte extradorso dividida com 6 faixas. E o que é de tão interessante nessa ponte, né? É o jeito que ela é feita. Ela tem os cabos de sustentação somente no meio, que dá um
um visual mais clean, né, mais limpo, só que de lado ela fica bem bonita. Com certeza eu vou usar desse recurso ainda na cidade, talvez não seja agora, mas uma hora eu vou achar uma utilidade para isso, com certeza. E até chegar nesse padrão aqui de ponte que já tem ali já, que é essa aqui mais alta, que na teoria seria a mesma coisa que essa, só que duplicada, né? Ou seja, para uma via de maior tamanho, por exemplo, aqui vai ter 8 faixas, que é muita coisa. A partir daqui vai ser as estradas, vai ser a mesma coisa, só que de um tamanho um pouco maior. Essa aqui é o que a gente já utiliza aqui na nossa cidade, aqui na ponte do meio, uma estrutura bem boa para trabalhar, só que tem o mesmo defeito, né? A gente não consegue alterar as cores, ou seja, vai ter que ter esse branco aqui no meio. Eu queria mudar para um vermelho ou algo assim, como tem naquela DLC de São Francisco, né? Mas não vai dar. Mas na teoria é isso aqui, é as pontes que a gente tem. Eu vou tentar usar os melhores recursos delas para fazer uma ponte única, uma ponte diferente. E o que precisamos nessa nossa ponte? Primeiramente, vai ter que deixar ela um pouco mais alta. Ela aqui está muito baixa em relação ao mar. Até o trilho de trem passando aqui está muito baixo. Ou seja, os navios aqui não conseguem passar por baixo. Dá para até tirar uma medição aqui agora. Se eu colocar um navio aqui, ó, ele ia colidir com a ponte, e muito ainda, né? Então eu vou fazer uma ponte mais alta para conseguir passar esse navio por baixo. Mesmo que não vai passar navio por aqui agora, a ponte precisa ser mais alta. Só que para isso acontecer, vai ter que mudar aqui a estrutura do canto da ponte. Então o legal aqui seria expandir um pouco essa montanha para perto da ponte, para ela já não iniciar muito alta, né? Vai ter que fazer uma transição bem cuidadosa aqui, porque temos o trilho de trem e o trem na teoria não pode ser uma subida muito radical, pelo menos na visão do realismo. Mas agora falando da questão visual, a gente vai ter que escolher pelo menos uma opção aqui dessa estrutura maior de cima. E como é uma autoestrada, eu vou ter que manter essa estrutura que já tem aqui, essa grande, e adicionar as outras por baixo. A estrutura mais bonita que tem por baixo, sem dúvida, é essa. Então qual que seria o plano para essa ponte? A gente simplesmente vai pegar ela e jogar embaixo da outra. Assim vai gerar uma ponte mais completa, né, digamos assim. Aí dá pra ver aqui que ela tá muito perto, né? Ou seja, a gente tem que combar aqui os pontos da ponte, como por exemplo, aqui vai ser um ponto de pilar. A gente vai ter que manter pelo menos os mesmos pontos de pilares, mas aqui é fácil de resolver, é só esticar aqui a ponte, e a ponte estica junto, né? Esse aqui é um ponto interessante, dá para esticar mais esse também, só para ver como fica mais ou menos. Depois é só selecionar e colocar por baixo. Olha aí que legal que fica. A pista vai ficar escondida embaixo da outra, então praticamente nem vai ver nada dela. Dá pra ver até aqui, se eu subir ela aparece, ó. Aí eu desço até ela não aparecer. E a gente utiliza só a estrutura da ponte, né? Isso aqui é incrível. Já dá até pra notar que essa ponte não foi feita pra ser tão baixa, né? Pra passar o navio aqui embaixo vai ter que erguer bastante essa estrutura. Então, essa ponte não vamos conseguir usar agora. Essa aqui muito menos. Esses pilares aqui, vamos conseguir usar alguma coisinha aqui, já que podemos selecionar só o pilar para colocar, né? Podemos colocar esse pilar aqui no início da ponte, ó. Ficaria legal. Eu acho que pelo tamanho dá para colocar, né? Algo tipo assim, ó. Eu acho bem bonito isso aqui de entrada, né? Como se fosse um portal de entrada da ponte. Eu acho bem interessante. Essa aqui, eu adoro essa ponte, mas essa aqui não vai ser utilizada também. E muito menos essa, né? Já que a estrutura aqui é muito grande para nossa ponte no atual momento. Essa seria legal de usar se fosse uma ponte única, né? E como aqui a gente tem duas vias, então vai ter que ser duas pontes praticamente. Só que eu vou tentar fazer como se fosse uma estrutura só, né? Já que tem o trilho de trem junto, então dá para erguer o trilho aqui e fazer uma união aqui com pilares. É um plano meio confuso de explicar agora, mas depois vocês vão entender. E outra coisa que eu quero melhorar nesse episódio também, uma reforma que vocês gostaram bastante, foi aqui do estádio, com essas novas cores aqui, ficou incrível, né? Ficou bem diferente. Já que temos essa região aqui toda destinada a isso, né? Com o centro de treinamento aqui, tudo bonitinho. Só que agora a arena não ficou tão legal quanto o estádio. Então tem que ter um carinho melhor para ela também. O que vocês acham disso? Que cor caberia bem nessa arena? Já que aqui tem um azul e branco, qual cor ia dar um contraste a mais aqui com o azul? Para vocês, eu pensei no vermelho. O vermelho aqui mais puro aqui talvez, sim, não fica tão artificial, ó. Pelo menos a minha visão fica bem diferente, né? Como se fosse uma rivalidade de Grenal aqui. Fazendo mais ou menos o mesmo estilo, né? Coloca um e pula outro, montando assim uma diferença de cores aqui, parecida com o que tem no estádio já que pertence ao mesmo conjunto, né? Já dá uma diferença boa, né? Só que aqui acho que tem que ser no branco também. Branco mais claro aqui, porque senão fica muito esquisito. Aí já deu outra cara com isso aqui, né? Ficou mais interessante agora essa arena. Esse modo de pintar aqui, ela favorece bastante aqui esses recursos antigos que a gente fez aqui na cidade, já que agora pode alterar, né? Na época não podia. Inclusive até esse heliporto aqui dá pra mexer. Pra combinar aqui tem que ser um vermelho também, ó. Já dá outra cara, né? Vou mexer mais algumas coisinhas aqui, mas isso aqui vai ficar pra depois da timelapse. Aqui, agora sim, chega de conversa e bora para as obras. Partiu!
Estamos de volta aqui na Cidade do Zero. E olha o que aconteceu aqui durante essa reforma da nossa ponte. Ela ficou um tempo sem poder utilizar e gerou um congestionamento enorme aqui da região das indústrias para a cidade. Olha que problema que temos aqui, ó. Tá parecendo São Paulo. Muita gente aqui presa de um congestionamento. Onde será que essa é a origem desse trânsito? Onde ele está travando? Será que podemos melhorar? Ou será que é só um bug que está acontecendo aqui? Podemos ver que aqui está cheio e aqui está vazio, ou seja, provavelmente está aqui dentro da nossa pirâmide verde. Vamos aproximar para ver certinho o que está acontecendo. E aqui está o problema, né? É simplesmente a troca de faixas. Os veículos chegam em cima da hora para trocar de faixa e isso aí acaba atrasando tudo. Olha só, os barbeiros. Vai só enfiando o carro e pronto. Até o caminhão tá fazendo isso, olha o que o caminhão fez aqui. Chegou a invadir a calçada. Isso aqui é um problema clássico aqui de inteligência artificial. Deveria ser arrumado com o tempo. Talvez eles chegam lá, né? Espero que sim. Que acaba dando esse problema enorme, né? Já que essa estrada aqui, ela precisa funcionar para a cidade não travar. E pode ver que o trânsito, mesmo sendo legal aqui, né? Não tava tanto, ainda congestiona muito. E é por isso que essa ponte tem que ser mais utilizada agora, né? Mas antes de falar da ponte, vamos falar primeiro da região aqui do estádio e da nossa arena, também conhecido como NS Play Arena, que foi uma homenagem aí ao nosso vereador. E eu mudei mais algumas coisas aqui, né? Como por exemplo, a parte de estrutura de cima aqui do telhado. Coloquei até as iniciais aqui do NS, que na verdade eu fiz com pedras, eu só pintei ela uma por uma, que ficou vermelha, para ficar aqui parecido com o teto. E essa parte do telhado aqui eu fiz com a estrutura de pilar, que foi muito simples de fazer na realidade. Eu só coloquei a ferramenta de círculo, diminuí um pouco aqui o tamanho, ó, e só fiz, ó. Pra você ver como é que as coisas ficam mais rápidas, né, quando tem mods para isso. Hoje em dia é tão mais prático de fazer as coisas aqui que nem daria tanto trabalho quando eu tive na época, né. Eu acredito que agora sim, a arena tem um visual tão legal quanto a do estádio. Até por dentro teve algumas alterações, como por exemplo que tem agora seguranças aqui na arena. Por quê, né? Porque está acontecendo um treinamento aqui. Os lutadores estão treinando aqui legal aqui. Dá pra entrar na arena aqui pra ver como é que tá, ó. Por enquanto tá só no diálogo, né? Então aqui na encarada monstra um pro outro. Isso aqui é um fato bem legal, né? Que agora eu tô conseguindo colocar os NPCs aqui nos lugares que antes não tinha ninguém. Eu acho que o legal mesmo aqui na estrutura é a noite, né? Vamos alterar aqui a data rapidinho pra ver como é que fica. Agora sim, ó, tá mais legal. Dá pra ver como é que a arena está por dentro. Antigamente as arquibancadas aqui era tudo azul, né? E não tinha uma cor certa. Agora não, eu coloquei aqui as mesmas coisas que já tem dentro da arena, que é o vermelho e o amarelo, que deixou o visual bem mais bonito. Agora sim tá padronizado e ela ficou incrível por dentro também, né? O que vocês acham dessa arena? Qual seria o preferido de vocês? A arena de UFC ou o estádio de futebol? Bom, pelo menos por dentro que a arena ficou mais bonita, né? Agora tá mais detalhada ainda, até a saída dela aqui tá melhor, ó. E o visual dela à noite também é bem legal, né? Vamos voltar aqui pro dia novamente. Só que o estádio também teve algumas mudanças, pequenas mudanças, mas é legal mencionar também. Como por exemplo aqui, coloquei um heliporto aqui no cantinho aqui pra facilitar as pessoas que querem vir direto de helicóptero. Essa parte de restaurantes eu coloquei algumas pessoas aqui, um pouco de vegetação para ficar um pouco mais bonito. A entrada teve pequenas alterações, como por exemplo aqui agora a câmera de segurança, que eu coloquei no pedágio também. Ela fica aqui nos cantinhos, ó, um pouco diferente, né? A entrada aqui tá um pouco mais bonita, tem mais movimentada, as pessoas aqui em volta. Tem muita gente que entra aqui no estádio visitar, ó, como por exemplo essa pessoa aqui, porque eu coloquei um percurso aqui pra ir até o colégio que fica na parte de trás do estádio, só para deixar um pouco movimentado, né? Mas o legal mesmo está aqui dentro. Agora está tendo treinamento dos atletas do time da cidade, que é o Shipper. Dá pra ver aqui, ó, o uniforme é azul, igual do estádio. Aqui o nosso treinador do nosso time, orientando os atletas. E aqui sim, o treinamento de falta. Nosso time precisa melhorar muito na bola parada aí, já que é um recurso tão importante no futebol. E aqui está nosso melhor jogador, o cara que vai tirar o nosso time do buraco. Seu nome é uma lenda, Alejo. Aqui está o craque Alejo com seu visual aesthetic. Whoa, look at him! Cabelo platinado, sobrancelha amarela, os olhos são vermelhos talvez. Mas é o cara que decide aqui pro time da casa. Fato interessante, né? Onde o Frost arrumou uma bola. Na verdade isso aqui é um poste enterrado. Só ficou a parte de cima pra fora, pra simular a bola. Eu não me arriscaria chutando essa lâmpada aí, né? Mas enfim. Aqui está o resto do time, só pressionando essa cobrança de falta. Só tem jogador estiloso, né? Dá um naipe aqui, ó. Olha como é que o cabelo platinado tá na moda entre os jogadores aí. Mais um aqui. Esse aqui tem uma barba toda preta, jogando de short jeans. E até chegar no nosso goleiro. E sim, eu coloquei um atleta bem alto, né, pra ficar no gol. E agora sim, podemos dizer que temos um time de futebol de verdade. Já tá até aqui treinando arduamente. Agora vamos sair um pouco do estádio e vamos para a nossa estrela do episódio de hoje, que é a ponte. E olhando de longe, dá pra ver que as mudanças aqui funcionaram, né? Tá bem mais legal essa ponte agora. Já dá pra ver aqui que eu utilizei várias pontes para fazer uma só. Começando aqui pelo pilar verde aqui, que é de uma ponte. A estrutura de baixo que é de outra. E a de cima, que é daquela que já tinha. Bom, como foi a ideia inicial aqui e como eu projetei essa ponte do jeito que ela tá aqui, né?
Dá pra ver que a distância entre a ponte aqui e os pilares são diferentes. E por que que eu fiz isso, né? Primeiramente, essa parte maior, eu fiz uma inclinação mais alta para conseguir passar o navio por baixo. Aí sim fazia sentido usar esses pilares mais altos, porque antes aqui tinha 4 desses pilares brancos, na verdade é 8, né? Que é o dobro. Enfim, tinha 8 pilares desses grandes e eu cortei pela metade, né? Ou seja, fiz uma estrutura menor no começo e onde ela precisa de mais reforço, eu coloquei esse branco, que acaba fazendo um pouco mais de sentido, né? Mas nem tudo faz tanto sentido assim. Eu não sou engenheiro de pontes, nada do tipo, né? Eu fiz mais pela questão estética, mas pelo que eu andei vendo, quando uma ponte tem essa estrutura por cima, ela não tem embaixo e vice-versa. O que eu posso dizer é que eu não tô nem aí. Eu quis fazer uma ponte bonita e isso aqui me ajudou a fazer isso. Podemos interpretar que aqui é uma ponte muito concreta, muito consistente, ou seja, não vai cair de jeito nenhum. Isso é um ponto positivo aqui pro engenheiro Frozy. Outra coisa que eu mudei aqui, em relação aqui à ponte, ela continua até a terra, e como eu mencionei aqui, eu subi um pouco a terra, fiz um pouco de montanhas aqui, para a ponte não chegar muito no nível da água, né, o nível do mar, ela tá um pouco mais alta. Aí sim fazer essa transição aqui numa ponte alta, lugar que é mais baixo aqui, perto do nível do mar. Eu tentei deixar bem pouca angulação aqui para o trem, né, pra ele não ter aquela necessidade de subir muito, já que tinha até um espaço legal para trabalhar. Só que aqui antigamente era uma via de 3 faixas, eu aumentei para 4, muito por causa do que acontece aqui nessa interseção. Essa aqui que talvez seja aqui de umas interseções mais legais que tem na cidade, né. Aqui ela divide em duas, eu deixei ela muito próxima uma da outra, por questão de estética mesmo, acho que fica mais bonita assim. E o jeito que ficou a divisão dela, né. Teve um episódio aqui que eu fiz a reforma desse lugar já, para projetar esses túneis aqui do trem, né, que é meio complicado de fazer, já que temos aqui uma estrutura personalizada, que é feita com caminhos de pedestre, para ver até aqui, ó, como é que ela é, ó, olha só que interessante. O importante é que dá certo, né, eu gosto bastante de projetar as estradas, interseções, e é por isso que na minha cidade sempre tem essas interseções bem grandes, e a gente precisa disso aqui, né. Aqui, continuando aqui, eu fiz a montanha, eu coloquei um pouco mais de árvores aqui, para deixar um pouco mais natural. Essa aqui, acredito que seja a melhor árvore para isso, é uma árvore do carvalho, porque ela preenche bem, né, o ambiente e fica parecendo realmente uma floresta, né, fica bem mais bonito. Aqui na parte do mar aqui eu coloquei bastante pedras. E olhando aqui por baixo da ponte é até interessante, ó. Olha que legal que fica por aqui, ó. Eu coloquei um suporte de pilar embaixo. E como a água reflete aqui, né? Como fica legal essa parte. A qualidade da água do Cities 2 é bem melhor que a do 1. Só precisava ter melhorado um pouco a física dela. E aqui podemos ver a estrutura da nossa ponte. Aqui a gente tem a parte que o trem passa. Eu coloquei aqui também pilares de sustentação. Tirei aquelas que ficam no meio aqui atrapalhando. Porque assim parece que é uma estrutura única, né? Que é o que eu queria fazer até então. Está funcionando, né? Não caiu ainda. Uma estrutura bruta dessa aí é pra aguentar, né? E até chegarmos aqui ao outro lado da ponte. Aqui sim eu dei uma trabalhada legal na montanha. Deixei lá a ponte também saindo do alto, mais ou menos do mesmo nível que ela tem, né? Pelo que eu andei vendo nas pontes, elas são assim. Então eu tentei respeitar a realidade das pontes. E aqui é uma região que já é mais montanhosa. Futuramente aqui eu vou manter, acho que essas montanhas aqui. Dá pra fazer um parque ecológico aqui, algo assim. Já que a cidade também tem uma zona verde, né? Que precisa manter, né? Então pelo menos nessa região da ponte seria interessante manter essas florestas. Eu até fiz algumas ilhas a mais aqui. Talvez seja interessante fazer uma ilha mais próxima aqui às ilhas, para dar uma preenchida aqui no mar, né? Tá meio vazio aqui ainda. Mas aí, será que essa ponte ficou legal para passar um barco por baixo? Dá pra até fazer um teste aqui mais ou menos. A altura da ponte, ela tá mais alta agora. Não sei se me arriscaria a passar um navio desse por baixo, mas podemos dizer que tá na altura que eu mais ou menos queria mesmo. E foi um upgrade de ponte, né? O que vocês acharam dessa ponte? Deixa aí nos comentários, sugestões também são bem-vindas. Já dá pra ver que o movimento aqui está voltando ao normal, muitas pessoas aqui utilizando, mas agora com a cidade aqui tudo funcionando bonitinho, as pontes feitas e tudo mais, pra onde vai ser a expansão da cidade? Se você pensou no continente, claro que vamos, né? Ainda falta muita coisa pra fazer aqui, então no próximo episódio vamos expandir essa área aqui depois do pedágio. Aqui tem muito espaço pra construir ainda e vai ter uma inspiração muito grande na Barra da Tijuca do Rio de Janeiro. Eu viajo muito mesmo, mas viajo muito mesmo na maionese, digo no Google Maps. Eu olho tudo que tem lá e acho que tem muitas coisas interessantes na Barra da Tijuca que podemos reproduzir aqui, né? Já que temos alguma semelhança entre essa área e lá, que me deu boas ideias para ver o que vai fazer nesse novo bairro. Mas isso, é claro, vai ficar para a próxima semana, porque estamos chegando aqui ao final desse episódio. Para você que chegou até aqui no vídeo, muito obrigado, vocês são incríveis. Um agradecimento especial a nossos membros do canal, o apoio de vocês é muito importante para mim. Então eu espero a todos para a próxima semana. Até lá, valeu!